Se você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente em algum momento da sua vida você já assistiu um anime ou leu algum mangá. Pode ter sido um dos clássicos das décadas de 80 e 90, como Dragon Ball, Naruto, Pokémon, ou até mesmo um anime mais recente, como Demon Slayer e Chainsaw Man. Obras nesse estilo vêm ganhando cada vez mais notoriedade aqui no ocidente, e um dos principais motivos disso é a grande singularidade e criatividade dessas produções, com histórias extremamente únicas e inusitadas, que acabam refletindo bastante aspectos da cultura oriental, que querendo ou não é extremamente diferente da nossa. Mas enfim, enquanto muitos animes e mangás se destacam pelos motivos que eu citei, como por exemplo ter uma criativa e excelente história, um bom desenvolvimento de personagens, uma ótima direção de arte, outros se destacam por motivos muito diferentes, como violência em excesso, abordagem de temas extremamente pesados, cenas grotescas e perturbadoras, chegando num ponto tão absurdo que alguns desses animes acabaram sendo censurados ao redor do mundo inteiro. E é exatamente sobre isso que esse iceberg aqui trata, animes e mangás que foram banidos. Vale ressaltar que esse vídeo aqui não vai conter nenhum conteúdo gráfico, mas alguns dos assuntos abordados podem acabar causando desconforto. Por isso eu vou estar deixando marcado com TW todas as partes do vídeo que podem acabar gerando algum gatilho. Antes de começar, eu peço por favor para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para algum amigo seu. Mas antes de começar eu vou explicar brevemente o que é um iceberg. Iceberg é um estilo de vídeo onde são apresentadas diversas informações a respeito de determinado assunto. Tais informações ao longo do vídeo são classificadas em camadas, que vão desde a superfície até as águas mais profundas. Quanto mais profunda a camada na qual o tópico está contido, mais desconhecido e obscuro ele é. Bem, agora que você já sabe como funciona um iceberg, a gente pode começar. A superfície desse iceberg vai tratar majoritariamente de animes e mangás mainstream, que são obras bastante conhecidas e difundidas que acabaram sendo banidas em algumas localidades por motivos específicos. A gente pode começar citando Attack on Titan, Death Note e Tokyo Ghoul, que foram banidos na China por serem considerados violentos demais, e também porque, de acordo com o governo chinês, essas obras influenciam o telespectador a cometer atos violentos. Outra produção famosa, que dessa vez foi banida na Índia, é Record of Ragnarok. Tanto o anime quanto o mangá contam com a presença de inúmeros deuses de diversas culturas diferentes. E um desses deuses é o Shiva, importante figura da religião hinduísta. O fato de a divindade ter sido retratada de uma forma um tanto quanto distorcida e controversa não agradou muito às autoridades religiosas da Índia, que optaram pelo banimento permanente da obra. Outro anime que sofreu com inúmeros banimentos foi Pokémon, que tem uma lista imensa de episódios banidos por inúmeras razões diferentes, sendo com certeza um dos mais famosos Soldado Elétrico Porygon, episódio no qual foi exibida durante 4 segundos uma sequência de luzes piscando a uma frequência que acabou causando tonturas, náuseas e até mesmo ataques de epilepsia em inúmeras crianças que assistiam ao anime. Por conta desse incidente, Pokémon foi banido da TV japonesa durante 4 meses. E durante esse período de banimento, 2 episódios especiais, sendo um deles de Natal e o outro de Ano Novo, nunca chegaram a ir ao ar. Outro episódio muito polêmico que também foi censurado é o Férias em Acapulco, onde James vai participar de uma competição de biquínis ou algo do tipo e aparece com peitos enormes. Por serem consideradas polêmicas demais, todas as cenas desse episódio onde James aparece com peitos foram cortadas. Só que sem essas cenas, o capítulo acabou ficando muito sem sentido, então optaram por descartar ele de uma vez. Também tem uma listinha bem grande de episódios que foram banidos nos Estados Unidos por causa do atentado de 11 de setembro. Alguns deles por terem apenas nomes sugestivos, como por exemplo a Torre do Terror e Um Susto no Ar, e outros por realmente fazerem apologia ao atentado, como no episódio Tentacool e Tentacruel, onde 2 pokémons gigantes destroem uma cidade. 2 gigantes atacando prédios, 2 aviões, acho que vocês já ligaram os pontos. Os primeiros capítulos a apresentarem a Pokémon Jynx também foram censurados. Isso porque originalmente a Pokémon tinha a pele extremamente preta e o design dela até lembra um pouco aquelas imagens racistas de desenhos antigos. Isso, somado com o fato de que a Jynx é uma Pokémon servente, acabou acarretando numa grande polêmica, que acabou ocasionando o banimento de episódios como a Caverna de Gelo e Feriado à la Jynx. Mas acredite se quiser, não só episódios de Pokémon foram censurados, como também o anime inteiro foi banido na Arábia Saudita. Esse banimento aconteceu por meio de um fatwa, que é uma espécie de decreto assinado por um líder religioso islâmico. As lideranças religiosas da Arábia Saudita afirmaram que, além de promover a jogatina e jogos de azar, Pokémon também pregava ideais judaicos e promovia a teoria do evolucionismo. Por esses motivos, o anime acabou sendo banido no país.
Senhor Sumatsu é um anime de comédia bastante popular no Japão, tendo feito várias colaborações com diferentes marcas e animes. Mesmo tendo todo esse sucesso, o anime conseguiu ter seu primeiro episódio banido por direitos autorais, já que, diferente da maioria dos países, o Japão tem regras extremamente rígidas a respeito de paródias e adaptações. E foi justamente por parodiar outros animes populares que o primeiro episódio de Senhor Sumatsu acabou sendo banido. Lançado em 1998, Kite conta com 2 episódios, cada um com mais ou menos 26 minutos de duração. E apesar de ser uma obra bem curta, ela conseguiu se tornar o anime favorito de Quentin Tarantino. Kite conta a história de uma jovem que se tornou órfã após o assassinato violento de seus pais. Devido a experiências vividas em sua infância, a jovem cresce com grande ódio e repulsa a quem maltrata as mulheres. E se aproveitando disso, 2 detetives corruptos utilizam a garota para matar supostos estupradores. A obra foi banida em alguns países por conter várias cenas de nudez, sexo e violência, mas depois dos banimentos foi lançada uma versão mais contida do anime, com menos cenas desse tipo. Por ser bem curtinho e ter uma premissa bastante interessante, essa é uma obra que eu recomendo. Mad Bull 34 conta a história de um policial rebelde que, juntamente com um novato, defende a cidade de Nova York fazendo certo pelos meios errados. O anime é um drama policial com foco na ação e uma boa dose de piadas de duplo sentido. A obra foi banida em algumas localidades por conter violência em excesso e relações policiais um tanto quanto controversas. Mas caso você não tenha nenhum problema com as cenas violentas, Mad Bull 34 é uma série que eu recomendo muito, por conter uma história extremamente interessante e divertida. Muscle Man é um anime de 1991 onde temos a presença de um personagem que utiliza um uniforme nazista. Isso porque seu pai havia sido um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Tirando suas vestimentas, o personagem não pratica nada relacionado à ideologia. Mas enfim, por tocar num assunto bastante sensível, o anime acabou sendo banido em alguns países que sofreram e até hoje sofrem muito com o nazismo, como por exemplo a França. Elfenlied é um anime de 2005 que se passa em um mundo onde a humanidade é ameaçada por uma nova espécie chamada de Diaclonios. Os exemplares dessa espécie se assemelham muito a seres humanos, porém têm habilidades sobrenaturais, e ao atingirem certa idade desenvolvem um desejo insaciável de matar. Por isso, os Diaclonios são mantidos em cativeiro para estudos e depois sacrificados. A obra narra a perspectiva de Lucy, uma Diaclônio que seria sacrificada mas conseguiu fugir, se revelando um ser extremamente bondoso e inocente. A trama gira em torno da personagem descobrindo sobre seu passado enquanto é perseguida por uma equipe de assassinos que visam eliminá-la. O anime foi banido na Rússia por conter cenas de violência e conteúdo sexual consideradas inadmissíveis para exibição. Urotsuki Doji Legend of the Overfiend é um anime que tem uma premissa bastante interessante. Em um mundo habitado por bestas, humanos e demônios, é presenciada após muito tempo a volta de um demônio poderoso, chamado de Overfiend, o qual visa governar esse mundo e satisfazer suas próprias vontades. O anime de 1986 foi banido em diversos locais por conter cenas de violência extrema e sexo bestial. Caso cenas adultas envolvendo demônios grotescos não sejam um grande problema para você, essa aqui também é uma obra que eu recomendo. Em 2010 foi aprovada uma lei municipal na cidade de Tóquio que proibiu a exibição de diversos animes, visando o crescimento saudável dos jovens. Algumas obras que apresentavam conotação sexual em excesso, como por exemplo Sugar Pot e Akisora, que no caso era um anime que apresentava relações incestuosas, foram banidos na cidade de Tóquio e região. Retalha é um anime de 2009 que conta com a presença de vários personagens, cada um representando uma nação diferente. A série de comédia utiliza estereótipos de cada país para desenvolver os seus personagens, e isso não foi problema para a maior parte das nações representadas. No entanto, a Coreia do Sul ficou bastante incomodada com os estereótipos utilizados. Por conta disso, o estúdio que estava fazendo o anime removeu o personagem sul-coreano e qualquer menção ao país. Então não exatamente o anime foi banido, mas sim um personagem inteiro.
Bao, o Visitante, é um anime de 1989, escrito por Hirohiko Araki, mesmo autor de Jojo, que inclusive já foi tema de um iceberg aqui no canal. A obra conta a história do jovem Ikuro, que teve um parasita extraterrestre introduzido em seu cérebro, o que fez com que o garoto desenvolvesse poderes sobre-humanos. Após fugir da instalação onde se encontrava, Ikuro começa a ser perseguido por uma organização que visa recuperar Bao, que é o organismo vivo inserido em seu cérebro, e utilizá-lo para fins um tanto quanto questionáveis. No geral, o anime é bastante interessante e vários elementos dele seriam incorporados futuramente em Jojo. Mesmo tendo muitos pontos positivos, essa obra acabou sendo banida em alguns países por apresentar violência extrema, que vai desde pele derretendo até membros sendo dilacerados e cabeças explodindo. Blood Seed 2011 é um anime que conta a história de Saya, uma garota colegial que todos os dias após a escola é incumbida pelo pai de matar algum demônio. E assim como muitos animes dessa lista, Blood Seed foi banido pelo excesso de violência. Violence Jack, de 1986, se passa no Japão em um contexto pós-apocalíptico, onde após a queda de um meteoro na Terra, gangues dominam todo o país com suas ilegalidades. Mas em meio ao caos surge um homem disposto a se voltar contra toda essa opressão para defender os mais fracos. Essa obra foi banida pelo excesso de cenas violentas. Okusama Washogakuzei é um mangá cujo nome literalmente significa "Minha esposa é uma estudante do ensino fundamental". Então você já deve imaginar que tipo de conteúdo essa obra apresenta. E justamente por ter conteúdo envolvendo menores de idade, a obra foi banida. Genocyber é um anime de 1992 que conta a história de um mundo que está à beira do colapso, devido a uma guerra envolvendo vários exércitos particulares. Entre esses exércitos, um em específico parece ter grande vantagem por estar em posse de uma arma chamada de Genocyber, que é considerada a arma biológica mais sofisticada já produzida. Mas essa vantagem se converte em pânico coletivo quando surgem suspeitas de que Genocyber tem consciência e vontades próprias. O anime conta com muitas cenas de violência e por causa disso foi banido em alguns países. Mas isso não tira o crédito dessa obra, que tem uma trama bastante criativa e cativante. Paranoia Agent, de 2004, foi banido nos Estados Unidos por tratar de temas sensíveis e apresentar violência em excesso. Anos depois surgiu uma versão censurada do anime que pôde ser exibida no país. Paranoia Agent conta a história da cidade de Musashino, onde um misterioso assassino utilizando um taco de beisebol assassina diversas pessoas. Por mais que a polícia tente investigar, as mortes aumentam cada vez mais, e quanto mais pessoas são assassinadas, mais a paranoia entre a população da cidade vem aumentando. Excel Saga, de 1999, é um anime que no geral é bastante normal e pode ser encontrado em várias plataformas de stream. Quer dizer, praticamente todo o anime pode ser encontrado, exceto seu último episódio, o qual foi intitulado de Indo Longe Demais, e como o nome sugere, o episódio foi realmente mais longe do que deveria, apresentando cenas de violência e pornografia que não tinham sido vistas em nenhum outro episódio da obra. E por conta disso, o capítulo final de Excel Saga acabou sendo banido da TV japonesa. Blue Gender é um anime de 26 episódios que se passa em 2030 e conta a história de Yuji, um homem contaminado pelas células B, proveniente dos aliens blues, que são seres insectoides que se alimentam de humanos. A trama foca na relação de Yuji com Marlene, que é uma soldado especial da Segunda Terra. E essa Segunda Terra é uma espécie de novo planeta para onde os humanos que sobreviveram aos aliens B migraram. A obra foi banida por conter várias cenas de violência extrema. Barefoot Jin é um mangá que trata a respeito da história de um sobrevivente aos 2 ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Embora essa obra tenha uma proposta histórica bastante interessante de mostrar a visão de um japonês a respeito dos ataques, ela foi banida de inúmeras escolas no Japão. O governo do país deu como justificativa para os banimentos a utilização de determinados termos preconceituosos. Mas até hoje existem muitas dúvidas sobre quais foram as reais motivações para a obra ser censurada.
Yamishibai é uma série animada de 2013 que trata de histórias fantasmagóricas da cultura japonesa. A obra tem um estilo de animação bem interessante e acabou sendo banida de alguns países por conter cenas extremamente perturbadoras. Wicked City foi banido por conta de suas cenas de violência e de sexo com seres sobrenaturais. O anime de 1987 tem apenas 3 episódios e narra a história de Taki, homem que trabalha entre dois mundos, o dos humanos e o dos demônios. Enquanto em nosso mundo Taki é um simples trabalhador de uma usina elétrica, no mundo dos demônios ele é um guarda-costas muito famoso por proteger figuras esotéricas. A série tem cenas extremamente bizarras e desconfortáveis, por isso não é recomendada para todos. Pet Shop of Horrors, de 1999, conta a história de um pet shop na cidade de Chinatown, o qual vende animais exóticos e muito difíceis de serem encontrados, inclusive alguns com uma estranha aparência humanoide. Para adquirir algum desses animais, o comprador precisa assinar um contrato com inúmeros termos, que, caso quebrados, resultarão em consequências horríveis. A obra trata de temas sensíveis, como depressão e suicídio, e também conta com cenas violentas. Lily Cat é um filme de animação de 1987 que pode ser considerado uma adaptação de Alien, o Oitavo Passageiro, mas que ao invés de contar com o Alien, conta com uma misteriosa criatura gato. Em um futuro distante, companhias buscam recursos oriundos do espaço, e para encontrar esses recursos são organizadas várias expedições. O filme acompanha uma dessas viagens ao espaço, onde os tripulantes descobrem que entre eles existem 2 terroristas. E como se isso não bastasse, a tripulação também é atacada por uma misteriosa forma de vida extraterrestre, capaz de imitar a aparência de suas vítimas. Lily Cat foi banido de vários países por conter cenas grotescas de violência extrema. The World Yamikuza, de 2017, é uma coletânea de histórias que englobam diferentes mistérios e bizarrices do nosso mundo, como lendas urbanas, OVNIs, fantasmas, mundos paralelos, civilizações antigas, entre outros. Embora tenha uma premissa bastante interessante por conter cenas extremamente perturbadoras, a obra acabou sendo banida em alguns locais. Serial Experiments Lain, de 1998, é um anime de 3 episódios que conta a história de Len, uma estudante japonesa que certo dia ao chegar na escola recebe a notícia de que uma de suas colegas cometeu suicídio. Pouco tempo depois, a falecida colega começa a se comunicar com Len por meio da Wired, uma rede de comunicações muito similar à internet. A garota diz a Len que encontrou Deus dentro da rede e que tirou sua própria vida pois já não precisava mais de seu corpo físico. Ao longo do anime, Len começa a experienciar eventos de natureza surreal e se aprofunda cada vez mais nos mistérios da Wired. Serial Experiments aborda temas complexos como problemas psicológicos, religião e o impacto das interações digitais em nossas vidas. Por ser uma obra bastante profunda, Len não costuma agradar a todos que assistem, mas ainda assim esse é um anime que eu recomendo você experienciar. Perfect Blue é um longa-metragem de 1997 que conta a história de Mima, uma jovem japonesa que faz parte de uma banda de pop. Após alguns anos atuando na indústria musical, Mima decide investir na sua carreira como atriz, decisão que desagrada muitos de seus fãs, fazendo com que Mima comece a sofrer inúmeras ameaças. Ao longo da obra, nos é mostrado constantemente o medo e a dúvida que permeiam a mente de Mima, a qual tem dificuldade em se integrar nesse novo meio artístico, repleto de novas dificuldades. O filme trata de temas sensíveis e proporciona uma reflexão que se projeta muito bem nos tempos atuais, mostrando as muitas vezes esquecidas dificuldades da figura intocável do artista. Midori é um mangá de Suehiro Maru, lançado em 1984 e que na época já causou muita polêmica. Pouco tempo depois do lançamento, um cara chamado Hiroshi Harada conheceu a obra e se encantou pela mensagem que ela tinha. Hiroshi entrou em contato com vários estúdios de animação na tentativa de adaptar Midori. No entanto, nenhum estúdio demonstrou interesse em animar uma obra tão polêmica. Foi então que, movido por seu amor pela obra, o próprio Hiroshi começou a adaptar ela. E utilizando todas as suas economias, ao longo de 5 anos, Hiroshi produziu o longa-metragem
personagem Midori. Porém, a obra foi novamente rejeitada, dessa vez pelos canais de TV japoneses, que não queriam estar atrelado a algo tão polêmico. Por isso, Midori começou a ser exibido apenas em pequenas sessões de filmes cult, até que em certo ponto a obra começou a ser perseguida, tendo sua versão original perdida, restando apenas uma versão censurada de 38 minutos. Para nossa sorte, a versão censurada de Midori recebeu cópias em DVD, que foram salvas na internet, o que salvou a obra de se tornar uma mídia perdida. O filme conta a história de uma garotinha que vive sozinha com sua mãe doente e vende flores para ajudar a comprar seus remédios. Certo dia, um homem misterioso convida a garota e sua mãe para irem morar com ele num circo. Quando a menina, que por sinal se chama Midori, vai dar notícia à sua mãe, ela descobre que a mulher já estava morta, sendo devorada por ratos. Depois do ocorrido, Midori se vê sozinha e sem muita opção decide ir morar no circo. E é aí que seu pesadelo começa. O espetáculo tem uma vibe bem Circo dos Horrores, com um participante sendo mais bizarro que o outro. E é esse elenco circense macabro que é responsável por tornar a vida de Midori um verdadeiro inferno, fazendo com que a garota sofra diariamente abusos físicos e psicológicos. O longa é repleto de cenas perturbadoras, que combinadas com a animação precária tornam Midori uma experiência extremamente desconfortante. Sem dúvida, um dos momentos mais chocantes do filme é quando um dos membros do circo descobre que Midori está cuidando de alguns cachorrinhos. E então, como forma de caçoar da menina, esse membro mata brutalmente os cachorrinhos e usa a carne deles para fazer o jantar. Mesmo sendo uma obra muito pesada, Midori ainda consegue gerar reflexão, mostrando a realidade como ela realmente é, macabra e muitas vezes brutal. O anime definitivamente não é para qualquer um, mas se você tem um estômago e psicológico forte, é uma experiência que em algum momento da sua vida eu recomendo que você assista. Mas enfim, esse aqui foi o iceberg dos animes banidos. Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para algum amigo. Se você conhece alguma obra que foi banida e eu não citei aqui no iceberg, sinta-se livre para falar a respeito na seção de comentários. Novamente, muito obrigado por assistir e até a próxima.